Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para contar histórias do poder, histórias da nossa política, e hoje vou falar mais uma vez de política e esportes, mais especificamente política e Olimpíadas. Eu já sei que vai aparecer o povo dizendo que tudo eu quero misturar com política. Outro dia eu falei sobre a Copa América e o pessoal disse que não tem nada a ver, e agora eu já sei que vai vir. O que é que tem a ver Olimpíada com política? Pois deixa eu te dizer, você tá por fora. O ingrediente político estava presente desde os jogos da antiguidade. É famosa a história de que quando começavam as Olimpíadas, na Grécia Antiga, as guerras eram interrompidas. Isso realmente acontecia porque era uma competição sagrada em homenagem aos deuses do Olimpo. Mas isso não quer dizer que as hostilidades geopolíticas entre as cidades-estado gregas cessassem nesse período. Houve inclusive um famoso episódio quando a Grécia passou a ser parte do Império Romano. E aí, o imperador Nero, aquele que colocou fogo em Roma, entre várias outras coisas, ele decidiu disputar as Olimpíadas. Inclusive, interferiu na definição de quais provas seriam disputadas. Por exemplo, a poesia passou a ser prova olímpica. Era uma atividade na qual Nero era muito bom, pelo menos no juízo dele. Ele concorreu e foi campeão absoluto daquelas Olimpíadas. Os relatos apontam que houve uma clara interferência política no julgamento, na arbitragem das competições naquela época. Já nos Jogos da Era Moderna, nenhuma Olimpíada teve componente político tão forte e tão nefasto quanto as Olimpíadas de Berlim em 1936. Os Jogos foram usados como cartão de visitas para o mundo da Alemanha nazista. Hitler havia chegado ao poder em 1933 e quis fazer daquelas Olimpíadas modelo. Ele inclusive criou alguns símbolos, alguns ícones que são usados até hoje para referenciar os Jogos Olímpicos. E foi também uma revolução na forma de captar as imagens, de mostrar as Olimpíadas para o mundo, tudo comandado pela diretora Leni Riefenstahl, que dirigiu o filme Olímpia, que mostra aqueles Jogos de 36 em Berlim. Acaba que o momento que ficou mais famoso naqueles Jogos foi quando o atleta negro-americano Jesse Owens derrotou os campeões de Hitler diante dele no Estádio Olímpico de Berlim, o que foi uma derrota simbólica, muito emblemática para o regime. Jesse Owens, que é um dos maiores nomes do atletismo em todos os tempos. Novamente na Alemanha, em 1972, ocorreu uma das maiores tragédias da história do esporte. Atletas israelenses foram feitos reféns por terroristas e foram mortos 11 atletas, além de 5 terroristas e um policial alemão. A Guerra Fria teve um grande impacto na realização dos Jogos. Em 1980, por causa da invasão da União Soviética no Afeganistão, os Estados Unidos comandou o maior boicote da história dos Jogos. 62 países se recusaram a participar das Olimpíadas de Moscou em protesto. 4 anos depois, em 1984, as Olimpíadas foram em Los Angeles. E aí foi a União Soviética que puxou o boicote do Bloco Socialista. A partir de 1992, com o fim da Guerra Fria, começa uma nova era na realização das Olimpíadas. E Barcelona passou a ser referência do que se espera numa cidade quando recebe os Jogos Olímpicos. O cuidado não foi apenas com os locais de competição, apenas o aspecto esportivo. Houve realmente uma requalificação urbana, sobretudo na zona portuária da cidade. Infelizmente, o que a gente viu em Barcelona em termos de legado é exceção. O que tem sido mais comum é que os gastos maciços e concentrados em uma cidade para realizar os Jogos Olímpicos têm sido um ingrediente extra para abalar a economia de países que já vinha mal e que muitas vezes entram em recessão.
Foi o caso de Sydney 2000, na Austrália, e Atenas 2004, nas Olimpíadas da Grécia. A exceção nesse aspecto foram as Olimpíadas de Pequim, em 2008, que foram usadas pela China também para apresentar a nova China ao mundo, o poderio do país na nova geopolítica. No Rio de Janeiro, as Olimpíadas em 2016 ocorreram no meio de um caldeirão político, no meio do impeachment de Dilma Rousseff, com empreiteiras investigadas, e o que se viu de legado foram equipamentos que, como se previa, acabaram sendo pouco aproveitados depois, e também vários governadores presos. É isso, pessoal. Essa é uma pequena parte da história da política dentro das Olimpíadas. Semana que vem eu volto para contar mais histórias do poder. Até lá!